Tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. E antes de estar falando sobre o conteúdo de hoje, eu quero te pedir, meu querido, minha querida, se você ainda não é inscrito no canal, logo abaixo inscreva-se. Se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, eu vou deixar aí logo abaixo na descrição do vídeo de hoje as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, a página que nós temos lá no Facebook, né, o nosso grupo Mais Que Vencedores, né, que acompanha vítimas ou sobreviventes de relacionamento abusivo, especificamente com narcisista. E se você quer nos acompanhar também na obra de Deus, eu sou pastora aqui em Goiânia, e nós temos feito uma obra há muito tempo que Deus tem nos dado a graça, né, o favor imerecido dele de estarmos impartindo algo que vem da parte de Deus em áreas específicas. Especificamente, nós temos falado nesses dias sobre vida amorosa, sobre relacionamento. Amém? Então, se você quiser e puder nos acompanhar, vai ser muito bom. Antes de estar falando sobre o conteúdo de hoje, eu quero te pedir também, acione o sininho das notificações para você ser lembrado, lembrada daquilo que eu posto aqui, geralmente toda segunda e sexta e sábado, mas a minha vida está meio corrida nesses dias, eu estou tentando voltar, né, a produzir conteúdo aqui para o canal, e peço a sua ajuda, me ajude aí em oração, me ajude aí também ofertando nesse canal, abençoando esse canal, compartilhando, né, o conteúdo, porque quando você compartilha, outras pessoas vão ver, né, quando você curte, quando você comenta, amém? Nos ajude aí. Quando você me ajuda, você está ajudando outras pessoas, você está me ajudando a ajudar outras pessoas, você está me dando a possibilidade de ter tempo para produzir conteúdo, ok? Vamos lá para o conteúdo de hoje. Hoje eu quero estar falando sobre como o narcisista se relaciona com o pecado. E eu quero ler alguns versículos aqui na palavra de Deus, né? Porque o nosso conteúdo aqui, aquilo que eu produzo aqui, muito vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. Jesus não omite nada, a Bíblia não omite nada. A Bíblia fala de ser humano, de Gênesis a Apocalipse, e ele mostra a história, né, de um narcisista, como é que um narcisista nasce, né? Quem introduz esse pensamento e essa personalidade na vida do ser humano que tem um transtorno de personalidade narcisista. Espiritualmente falando, eu entendo assim. Desde o Éden, né, depois da queda, né, Satanás, né, o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus e o inimigo dos filhos de Deus, ele começa a partir do pecado, a colocar esse pensamento disfuncional na mente de algumas pessoas. Inclusive, eu penso que de todos, ser humano, sem se posicionar para se tornar da natureza de Cristo. Né? Quando nós não nos posicionamos para nos tornar da natureza de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, nós temos a disposição, todos nós, de viver na prática do pecado. E aí você mesmo vai falar assim, mas a pessoa está dentro da igreja, ela está lá dentro do nicho religioso, ela entrega o dízimo, ela se veste como cristão, ela fala como cristão, e daí? Narcisista mulher, narcisista homem, põe uma máscara, né? Põe uma máscara, e estão no meio de nós, né? Está no meio da igreja, ali mascarado, transvestido de mulher de Deus e de homem de Deus. Amém? Presta atenção aqui nesses versículos que eu vou estar lendo aqui. Romanos capítulo 8, a partir do verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, este não é dele. Então, essa pessoa que não tem o Espírito de Cristo, ele não é de Deus. Amém? Ele pode estar até dentro do corpo de Cristo, ele pode estar até dentro das denominações, mas ele não pertence a Cristo, porque o Espírito de Deus não habita nele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, quem justifica eu e você e nos faz
estar fortes contra a carne? É Deus. Ele nos justificou lá na cruz do Calvário. Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com a falta de arrependimento do pecador. Então, quem vai para o inferno? É aquele que não se arrependeu. Porque praticar pecado, todos nós praticamos, mas nós, quando somos da natureza de Cristo, lutamos contra as obras da carne, lutamos contra o pecado. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, vai falar sobre as obras da carne. E as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele fala assim no verso 17... Aliás, o 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, em mim e em você, independente de ser narcisista ou não. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então há uma luta constante dentro de mim e dentro de você, que temos a natureza de Cristo, para nos manter em santidade, para não praticar essas obras aqui, para não fazer coisas que desagradam a Deus. Ao contrário do narcisista, ele é um hipócrita. Jesus combateu os hipócritas quando ele veio, se tornou carne e habitou entre nós. Ele combateu a hipocrisia do religioso, que tirava, queria tirar o cisco do olho do outro, mas estava com um pedaço de pau de madeira enfiado dentro do olho. Sabe? Que falava para não prostituir, prostituía. Falava para não roubar e roubava. Falava para não adulterar e adulterava. Esse que é o problema do narcisista. Ele é um hipócrita, ela é um hipócrita, está lá dentro da igreja, transvestido de homem de Deus, transvestida de mulher de Deus. Então, como eu já disse, Deus não tem problema com o nosso pecado, ele tem problema com a nossa falta de arrependimento. E isso é algo muito visível na vida do narcisista. Ele ou ela não se arrependem daquilo que fazem. Então, para nós que conhecemos, que caminhamos com ele, porque eles só se mostram para pessoas íntimas. Lá fora na sociedade, na igreja, no grupo grande, não é no grupo pequeno, não é na célula familiar. Na célula familiar as pessoas conhecem ele, a esposa conhece, os filhos conhecem. Né? Alguns da família, às vezes o pai conhece, a mãe conhece, né? Algum irmão conhece, algum amigo conhece, a disposição, né? O caráter disfuncional dessa pessoa. Mas lá fora eles são deuses, lá fora eles são mulheres de Deus, né? Lá fora eles são homens de Deus. Então, muitas das vezes, se você for falar, né, se você for querer falar, né, como muitos de nós, né, eu fiz uma postagem, falei, e aí, você tem coragem aí de contar para o suprimento secundário aí, quem é esse homem, quem é essa mulher? Mas não adianta a gente contar, porque a pessoa, ela já foi ali enganada, ela já foi seduzida, ela já foi ali... Ela já recebeu ali aquele veneno, né? Ela ficou anestesiada da mentira do narcisista, da mentira da narcisista. Então, dentro da igreja, eles vão se comportar como hipócritas, né? Eles vão se comportar olhando sempre para o pecado do outro, escondendo. E, geralmente, contra o pecado que ele mais combate, é o que ele mais pratica, é o que ela mais pratica. Aonde? No oculto. Então você pode ficar assim pensando, nossa, mas eu tô com essa pessoa, eu convivo com essa pessoa dentro de casa, nunca que ela vai adulterar, nunca que ela vai prostituir, nunca que ele faz isso ou que ela faz aquilo. Nós não estamos com as pessoas 24 horas por dia. Você pode imaginar aí coisas que eu já vi, coisas que já me contaram, que você iria ficar escandalizado. Só que graças a Deus, né, Deus é tão bom para nós que ele nos expõe as coisas e nos dá graça de suportar. Porque a nossa fé não está firmada em homens. A minha fé, Jandernay, não estava firmada na pessoa que me relacionei com ela, que era um pastor. Então a sua fé, minha querida, meu querido, não pode estar firmada nessa pessoa que se relaciona com você.
Seja relacionamento amoroso, seja alguma aliança pastoral, seja alguma amizade, seu pai, sua mãe, seus filhos. Você não pode ter a sua fé baseada em homens. A sua fé tem que ter baseada em Deus, que não mente, que não peca, que não engana. Amém? Então eles são atores, eles vivem uma vida dupla, eles vivem uma vida dúbia. Eles não se mostram para as pessoas lá fora. Eles têm uma identidade igual um super-herói, né? Superman e Clark Kent. Entendeu? Dentro de casa, óculos de grau, todo assim, singelo. Lá fora, uma capa, voa, prende os ladrões. E da mesma forma é o narcisista. Então, dentro de casa, ele é uma pessoa, fora, ele é outra, completamente diferente. Eles são atores, precisam ganhar um Oscar. Elas são atrizes, precisam ganhar Oscar. De tanto que eles se escondem numa massa, porque eles são mentirosos quanto mais. Então, eles não têm medo de mentir. Eles não têm medo de enganar. Eles não têm medo de manipular. Por quê? Porque eles não têm medo da ira de Deus. A ira de Deus vem contra... Olha aqui, Romanos. Presta atenção aqui, tanto que é tremendo esse versículo. Romanos diz o seguinte, capítulo 1. A ira de Deus, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, são pessoas que não têm piedade, e perversão dos homens, a prática do pecado, as obras da carne, que detém a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus se revela contra essas pessoas. Então, meu querido, minha querida, não põe a mão para fazer justiça, não. Não põe a mão para fazer justiça na traição que ele te fez, não. Na traição que ela te fez, não. Não põe, não. É Deus que te justifica. Amém? Então não se vingue. Não desça o nível. Porque é isso que ela quer, é isso que ele quer, que você venha descer o nível. Vá lá para balada, fazer a mesma coisa, né? Arrumar um amante, né? Se prostituir, né? Adulterar. Fazer coisas que desagradam a Deus. Então eles, meu querido, minha querida, eles não valem nada. Eles vivem no lixo. Eles vivem na porcaria. Eles são estelionatários da fé alheia. Eles têm uma vida oculta. Aonde eles vivem? Na pornografia. Eles são viciados, eles mantêm um relacionamento com a pornografia, uma vida amorosa, tóxica, doentia, porque eles não conseguem, porque pornografia se torna um vício. E é o pecado. E muitos estão dentro da igreja, debaixo dessa hipocrisia, e são pedófilos. Vocês viram aí, ó, uma grande igreja aqui do Brasil, né? Que não era pastor lá, ele estava lá naquela igreja, ele era membro daquela igreja, estava enganando as crianças, os jovens daquela igreja, estava praticando pedofilia com aqueles jovens, estava tocando na vida daqueles jovens, destruindo a alma daqueles jovens, mas por detrás era um homem de Deus. Vocês viram que a esposa sabia. Olha o controle, a manipulação que essas pessoas fazem. Que essas mulheres, esses homens que estão debaixo dessa personalidade disfuncional, dessa personalidade que não se prostra diante de Deus, que não aceita a remissão de Deus para a vida deles. Então, eles se mantêm numa vida dupla, na pornografia, na pedofilia, no adultério. Vocês não têm noção, né? Eu já vi casos assim, e eu vou começar a fazer também aqui, produzir conteúdo de testemunho de pessoas que já me mandaram, contando as suas histórias, de situações sórdidas que você nem imagina, de homens
que se diziam que tem um título, né? Que não tem um encargo, eles têm um cargo dado por homens, levantado por... Deus levantou Saul, mas Saul não se submeteu à vontade de Deus. Deus levantou Davi, Davi pecou, mas se submeteu à vontade de Deus, se arrependendo do pecado. Tá vendo a diferença de um narcisista para um homem que não é narcisista, mas que se submete à vontade de Deus? Então, esses homens estão dentro da igreja, essas mulheres estão dentro da igreja e mantêm os seus casos, né? E muita igreja, infelizmente, aplaude. Tem muita igreja que, infelizmente, protege. Tem muita igreja que, infelizmente, encobre esses adúlteros, essas adúlteras. Então, muitos deles, vivem debaixo de uma hipocrisia tão grande que eles falam contra, né, a prostituição, mas eles mantêm casos com prostituta, eles pagam por sexo. Aí você fala assim, mas como? Meu marido está aqui dentro de casa, minha esposa... A internet, basta um clique. A pessoa paga para ver sexo através de sites adultos, paga. E ali, ele, para manter o poder, ela para manter o poder, fala, olha, tira isso, coloca a mão em tal lugar, faz isso, faz aquilo. Então ele quer manter ali o poderio dele através ali da telinha de um celular, de um computador. Muitos deles são bissexuais. Aqui no próprio livro de Romanos, o Senhor vai falar sobre esse assunto. E Deus, tem muita gente que fala assim, não, Jesus não falou sobre a questão da homoafetividade ou homossexualidade. Jesus falou. Jesus estabeleceu uma regra. Quando ele estava falando a respeito de adultério, ele lembra o versículo, ele lembra o texto bíblico de Gênesis. Que Deus criou macho e fêmea. Então, muitos deles mantêm o relacionamento com homem e mantêm o relacionamento com mulher. Porque, meus irmãos, meus queridos que me ouvem, me acompanham aqui no canal, que 90% são cristãos, é uma linha muito tênue. Muito tênue. Por causa da pornografia. Então, há vídeos de A a Z. Lá no Z tem coisas bizarras. E que eles amam essas coisas bizarras. A parafilia. Você sabe o que é parafilia? É manter sexo com coisas, com animais, em lugares bizarros e situações bizarras, até com morto. Você vai ver casos de psicopatas que eles têm, de princípio, né? A parafilia é diagnosticado para pessoas que têm esse transtorno, né? E muitos praticam sexo violento. Então eles são personagem dentro da igreja de bom cristão, de mulher de Deus, de homem de Deus. Mas fazem coisa que até o diabo duvida. E o interessante deles é que eles costumam colocar a culpa no diabo. Não, o diabo não é culpado. Somos nós que damos vazão para a carne. O diabo vai colocar lá o prato. Você só vai comer se você quiser. Então, se o coração está cheio de vaidade, se o coração está cheio de concupiscência, de obras da carne, se a pessoa já está ali idealizando o tempo inteiro essas coisas, ele vai ser um prato fácil na mão do diabo, na mão do inimigo. Então, dentro da igreja, você pode pensar, não, mas como assim, pastora? Lá na igreja eles vão chorar, vão fazer um teatro, eles vão chorar. Eles vão orar, eles vão pregar, eles vão mostrar ali aquele arrependimento, só que não, é um mero remorso, igual de Judas. E aí você pode imaginar tudo que é sórdido, tudo que é, né, aqui da lama, tudo aquilo que o porco, né? O que o porco come, eles comem, eles fazem.
As trevas, aqueles lugares obscuros, é os lugares que eles mais andam. Então, ali, nesses lugares sórdidos e escuros, eles vão se mostrar, né? Lá para a pessoa que está do outro lado da telinha, que ele está mandando nudes, ele vai se mostrar, ela vai se mostrar. Para quem ele está vendo, para quem ele está pagando lá a prostituição, ele vai se mostrar, ela vai se mostrar. E você pode entender aqui comigo uma coisa muito certa e verdadeira. Eles vão começar a mostrar sinais desde o princípio do relacionamento. Eles vão começar a mostrar para você aquilo que eles idealizam, principalmente dentro da pornografia. Então aí eles vão querer, dentro do relacionamento sexual, que você faça coisas que ele viu lá na pornografia, que ela viu lá na pornografia. Podem imaginar tudo que é sórdido, tudo que é contrário à palavra de Deus, eles vão fazer. Não se escandalize, não se escandalize com aquilo que eu estou falando aqui. Se você quiser até entrar em outros conteúdos de outras pessoas, que eu tenho certeza que você entra, né? Você que está atrás de entender sobre o transtorno de personalidade narcisista, você pode entender isso, colocar isso de uma vez por todas na sua cabeça, que narcisista, sendo ele homem ou mulher, eles vivem uma vida dupla. Eles vivem uma vida dupla. Então você pode imaginar que do outro lado da telinha lá do celular, eles vão em lugares terríveis, em lugares obscuros, em lugares de treva. E lá naqueles lugares eles vão se mostrar. Ali eles vão mostrar quem eles são realmente, né? Eles vão atrás da nudez, da masturbação, da pornografia. Então, às vezes, seu cônjuge, né, a sua esposa, seu esposo, eles têm um relacionamento com alguém da sua família. Ele te trai com alguém da sua família. Ele te trai, ele tem um relacionamento homoafetivo, ou ele tem um relacionamento heterossexual com alguém da igreja. Você nem imagina que isso aconteça. Então, por isso que nós precisamos da intuição do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de orar e falar para Deus, traz a revelação aquilo que está oculto. Faz esse teste aí comigo, essa prova aí com Deus. Pede a Deus para Deus mostrar, Deus vai te mostrar. Deus vai tirar essa máscara desse homem, Deus vai tirar a máscara dessa mulher. Então, aquilo que eles demonstram não ser, que eles não gostam que fala, que eles não gostam que você faça, que você, muitas das vezes, está falando, nossa, mas ciclano trai. Ela vai falar, nossa, eu odeio pessoa que trai. Ele vai falar, nossa, eu odeio prostituta. Prostituição. Nunca que eu pago uma mulher para dormir comigo. Eu não aceito adultério. Então, aquilo que eles mais falam que eles são contra, é isso que eles mais fazem. É aquela história da hipocrisia que eu falei para vocês. Então, presta bem atenção. Logo no princípio do relacionamento, eles vão se mostrar. Eles vão se entregar. Eles vão se sabotar. Por isso que você precisa de ficar atento nas bandeiras vermelhas. Você precisa ficar atento em tudo que são os sinais ali dos primeiros dias de relacionamento. Eles vão te mostrar. Peça a Deus. Deus traz a revelação. Tá muito bom para ser verdade. Tá muito santa para ser verdade. Tá muito bonita para ser verdade. Tá muito bonito para ser verdade. Nossa, tá aparentando ser bom demais, ser crente demais para ser verdade. A nossa vida com Deus é na prática, não é na aparência. Então, cuidado com a aparência, a mera aparência. Então, a prostituição eu nunca fiz, eu nunca me deitei, eu nunca paguei. Cuidado, eles vão se mostrar nos primeiros dias. Então, investiga. Porque eles vão mostrar para você aquilo que eles já estão idealizando. Qual que é a ideia de mulher, qual que é a ideia de homem, qual que é a ideia de relacionamento, qual que é a ideia moral, ética que eles têm. A personalidade deles, disfuncional, nos primeiros dias você já vai começar a entender. Se você fizer essa oração aí comigo, você vai falar para Deus, Deus, revela aquilo que está oculto.
aquilo que está por detrás dessa aparência, aquilo que está mostrando ser, mas não é. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa detectar, para que eu possa entender o que está por detrás dessa pessoa, que parece ser muito fiel, que parece ser muito santa. Ah, se eu tivesse feito isso. Amém? Meu querido, minha querida, não se esqueça de estar compartilhando o conteúdo. Entrega esse conteúdo para alguém aí. De repente você vai salvar alguém. Em nome de Jesus.